A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então tá bom, né? Eu não sei qual foi o vídeo que a nossa querida irmã Neide Moreira, ela anotou o seguinte comentário. Ela diz assim: isso mesmo, irmão Jair. Tem um irmão que me falou que o Espírito Santo não é Deus. Então veja, este vídeo é uma sequência, né, do vídeo anterior, onde eu trato de um comentário do nosso irmão Ednei da Silveira. E lá eu digo, né, que porque ele não crê na doutrina da Trindade, ele também não crê na divindade do Senhor Jesus. E muito provavelmente ele não crê na divindade e na personalidade do Espírito Santo, né? E eu vou aproveitar então o comentário da nossa irmã Neide Moreira, que se manifestou dizendo que ela sabe que um irmão lhe falou que o Espírito Santo não é Deus, e também a contestação de uma nossa irmã chamada Lucélia Borsuk, que escreveu o seguinte, respondendo, né, ao comentário da nossa irmã Neide Moreira. Ela disse assim: o Espírito Santo é o agir de Deus, sua tapada. Ignorante, vai ler a Bíblia. Então mandou a nossa irmã Neide Moreira ler a Bíblia. E nesse mesmo vídeo ela deixou mais um outro comentário. Ela escreveu o seguinte: o Espírito Santo é o agir de Deus. Seus ignorantes! Que raiva que me dá! Ai, meu Deus do céu, né? Bom, então vamos mostrar, né, que o Espírito Santo é uma pessoa. Por quê? Bom, primeiro que o Senhor Jesus mostra isso claramente, né? Quando ele ensinou a fórmula batismal lá em Mateus 28:19, ele disse o seguinte: batizando-as, ide as nações, ensinai, e depois diz, né, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, ao dizer em nome do Pai, o Pai é uma pessoa, né? Em nome do Filho é outra pessoa. E o Espírito Santo também é uma pessoa. Senão o Senhor Jesus não teria incluído o Espírito Santo na fórmula batismal. Muito bem. Mas vamos avante, porque a Bíblia mostra isto com riqueza de informação, que o Espírito Santo é Deus e que ele é uma pessoa. Vejamos, quais são as características que definem uma personalidade? São os atributos de inteligência, emoção e vontade própria. Sabemos que o Senhor Deus é uma pessoa porque ele tem esses atributos. Muitos pensam que para ser uma pessoa é preciso ter um corpo carnal. Não, em absoluto. Deus não tem um corpo físico, mas é uma pessoa, porque ele tem inteligência, ele tem emoção, ele tem vontade própria. O diabo também, ele é um espírito. Ele não tem um corpo, mas é uma pessoa, porque ele tem inteligência, ele tem emoção e ele tem vontade própria. Esses atributos, né, essas capacidades, é que definem uma pessoa. Entendeu? Então, é preciso entender isso de princípio, né, quando você analisa essas coisas. Muito bem, agora veja o seguinte. O Espírito Santo ensina. Encontramos lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26,
o Senhor Jesus dizendo: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Veja, nesse verso estão as três pessoas, né? Jesus falando, depois ele diz: e o Senhor enviará, mas aquele Consolador, então este pronome demonstrativo, aquele, né, está falando que é uma outra pessoa distinta, que o Pai enviará, então é uma outra pessoa, dentro desse verso. Esse vos ensinará todas as coisas. Então, para ensinar alguma coisa a alguém, você precisa exercer a inteligência. Então, neste verso, o Senhor Jesus está mostrando que o Espírito Santo tem inteligência, porque ele ensina. Muito bem. O Espírito Santo fala. Veja, lá no livro do Apocalipse, nós lemos, né, o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Isso está em Apocalipse, capítulo 2, verso 7. Diz mais ainda, no verso 11: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando fala assim, é porque o Espírito Santo fala, não é verdade? E você vê também, no verso 17, mais esta informação: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que a recebe. Veja, o Espírito Santo guia, ele guia os crentes. Diz assim, lá em Romanos 8,14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8,14. Diz mais ainda em Gálatas, capítulo 5, verso 18. Diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Percebe? Então veja, já vimos que o Espírito Santo ensina, que o Espírito Santo fala e que o Espírito Santo guia o crente. Tem mais, não para por aí. Nós lemos que o Espírito Santo clama também. Ele tem um clamor, apresenta um clamor a Deus a nosso respeito. Você lê em Gálatas capítulo 4, versículo 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que é o Espírito Santo, que clama: Abba, Pai, Abba, Pai. Veja, agora, o Espírito Santo convence. Ele convence as pessoas da verdade. Entendeu? Diz assim: todavia digo-vos, Jesus dizendo, né? Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei.
e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo está atuando sobre o coração de todos os homens na face dessa terra, convencendo-os de que são pecadores e que vão ser julgados, que haverá um juízo sobre a vida deles. Veja, o Espírito Santo também regenera. Ele gera de novo. Somos gerados uma vez por vontade do nosso pai e da nossa mãe. Agora, quando nós nos convertemos e acreditamos no sacrifício do Senhor Jesus como suficiente para a salvação das nossas almas, o Espírito Santo vem sobre nós, ele habita em nós e ele nos regenera, quer dizer, ele nos gera de novo, como filhos de Deus. Jesus ensinou, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Está em João capítulo 3, verso 6. Em Tito, Paulo escreveu, Tito capítulo 3, versículo 5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele, o Espírito Santo, não é o Pai, não é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo quem regenera e renova o crente na presença de Deus. Veja, o Espírito também dá testemunho. Ele testifica. Diz assim, Jesus dizendo, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai, olha aqui novamente as três pessoas, vos hei de enviar aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Entendeu? Então o Espírito Santo, neste mundo, está testificando aos homens da pessoa do Senhor Jesus. Isso está em João capítulo 15, versículo 26. Mais ainda, Romanos capítulo 8, verso 16, lemos o seguinte, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Veja, o Espírito Santo, ele testifica em nossos corações a nossa salvação, a vida eterna e que somos filhos de Deus. É Ele que faz isso. Não é o Pai e não é o Filho. É o Espírito Santo. Olha, o Espírito Santo escolhe os obreiros. Ele escolhe os obreiros. Aqueles que vão servi-lo no exercício do ministério. Diz assim, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Viu? É o Espírito Santo quem escolhe, é Ele quem chama e é Ele que separa, escolhendo os obreiros para o exercício do seu ministério. Viu? Em Atos capítulo 20 e 28, Paulo registrou o seguinte, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Veja, foi o Espírito Santo que constituiu bispos para o exercício do ministério e apacentar a igreja de Deus. O Espírito Santo faz mais. O Espírito Santo advoga. É um advogado a nosso favor. Diz assim o Senhor Jesus, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador,
para que fique convosco para sempre. Diz, isso está em 14:16, veja. Não é como muitos dizem, né, que se você pisa na casca da banana, né, caiu da graça, perdeu a alma, foi para o inferno. E o Senhor Jesus disse que o Espírito Santo fica com o crente para sempre. Ele não abandona o crente. Não abandona o crente. Em Atos capítulo 5, versículo 32, diz assim: e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Veja também que o Espírito Santo envia missionários. Ele envia obreiros em missão da obra de Deus. Diz assim, Atos capítulo 13, verso 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Mandou separar para enviar estes homens no exercício do seu ministério, no exercício de uma missão. Em Atos 13, versículo 4, diz assim: e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. O Espírito Santo também convida. Ele convida, faz convite. Diz assim: e o Espírito Santo e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22:17. Agora, o Espírito Santo também intercede. Diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Veja, nós oramos muitas vezes, né? Mas o Senhor toma a nossa oração e muitas vezes Ele modifica, porque nós nem sabemos às vezes como devemos orar diante de Deus. Então Ele conhece qual é a nossa intenção, qual a nossa verdadeira necessidade, e Ele intercede ao Pai a nosso respeito. Olha, o Espírito Santo impede o crente de fazer algumas coisas. Ele impede, ele não deixa fazer. Veja, lá em Atos capítulo 16, versículos 6 e 7. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E assim, quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não lhes permitiu. Veja, o Espírito Santo não permitiu que eles entrassem na Ásia para pregar o Evangelho. O Espírito Santo também tem emoção. Ele se entristece, ele fica triste. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Isso está em Efésios capítulo 4, verso 30. O apóstolo e Tiago também fala na sua carta que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Entendeu? Muito bem. E o Espírito Santo também contende, ele discute.
ele briga com os crentes. E briga com o homem também. Você lê lá no livro de Gênesis, capítulo 6, verso 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Então veja, há muitos outros versos que mostram isso. Paro por aqui. Eu penso que mesmo que você seja assim, ó, um cabeça dura, esses versos vai ajudar a você a entender que o Espírito Santo é uma pessoa. E ele é uma pessoa divina. Viu? É o próprio Deus. Também faz parte da unidade de Deus. É uma coisa que você não consegue compreender, né? Mas veja, você não sabe nem a seu próprio respeito. Entendeu? As coisas que são bem próximas de nós sabemos com muita clareza. Por exemplo, todo homem tem 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 orelhas, né? Por que sabemos disso? Porque são coisas que estão bem perto de nós. Agora, nós não sabemos a respeito da nossa psique. Como é que somos constituídos? Somos alma e espírito? Ou somos corpo, alma e espírito? Ou somos só corpo e alma, corpo e espírito? Não sabemos, não sabemos. Talvez você tenha a sua opinião, mas a sua opinião pode ser diferente da minha. Milhares pensam diferente de você. E são coisas que estão bem pertinho de nós. Afinal, é a nossa própria Constituição. Agora, você quer discutir a personalidade de Deus porque você não compreende? É difícil você entender? Então deixa quieto. Aceita o que a Bíblia diz e bico calado. Entendeu? Porque se você não sabe nem a seu próprio respeito, como querer discutir a personalidade de Deus? Isso é um mistério. É um mistério. Como também é um ministério a sua própria personalidade. Que você não sabe se você é corpo e espírito, ou se você é corpo e alma, ou se você é corpo, alma e espírito. Entendeu? Tá bom? Bom, veja. No final desse vídeo tem uma tela onde há uma playlist que trata da doutrina da Trindade. Tá? Você vai ver ali, são 30 vídeos com hinos curtinhos, onde você vai ver os versos que testificam a doutrina da Trindade. Também, né, você vai ver uma playlist onde eu mostro os versos que falam da divindade do Senhor Jesus, que Jesus é Deus que se fez homem, né? Agora, se você quiser ver também esses versos todos, e são mais de 400 versos, são quase 400 versos, colocados lado a lado e mostrando o que a Bíblia diz a respeito da doutrina da Trindade, então você vai nesse endereço aí, ó. No top, procure o tópico. Vai a esse site, Nas Pegadas do Mestre Jesus, e procure esse tópico, a doutrina da Trindade. Tá bom? Lá você vai ver todos esses versos e essa tabela e vídeos também a respeito disso. De modo que você vai tomar conhecimento da importância. Por que isso é importante saber? Porque se você não acredita na divindade do Senhor Jesus, você vai parar no inferno. Porque a incredulidade na divindade do Senhor Jesus o torna um impostor, um farsante, um enganador. Porque no exercício do seu ministério, ele sempre se apresentou como Deus que se fez homem. Entendeu? Você deve ter muito bem consciente na sua cabeça que adorar, nós devemos adorar somente a Deus. Jesus tinha isso bem consciente.
E ele aceitou a adoração. Ele não fez como Pedro, né? Que o centurião Cornélio, quando Pedro entrou na casa dele, o centurião Cornélio se atirou no chão, se ajoelhou na sua presença para adorá-lo. E Pedro pegou pelo braço, levantou e disse: levanta, porque eu sou homem como você. Entende? E o Senhor Jesus fez diferente. Ele aceitou a adoração. E sabemos que nós só devemos adorar a Deus. Mas outra coisa, somente Deus pode perdoar pecados. Não é verdade? E, no entanto, o Senhor Jesus perdoou pecados. Né? Então é Deus que se fez homem. João declara isso no primeiro capítulo do seu Evangelho. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Depois disso, todas as coisas foram feitas por intermédio do Verbo. Verbo quer dizer palavra. Então, está dizendo que Deus não fez tudo, o universo, o sol, a lua, a terra, os animais. Ele não fez com as mãos. Ele falou e essas coisas aconteceram. Só o homem que ele fez com as suas próprias mãos. Então, lá o verso 3 do Evangelho de João diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Jesus. E o verso 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Tá bom? Então, se você não crê na divindade do Senhor Jesus, e nem na personalidade e na divindade do Espírito Santo, arrependa-se, converta-se, peça perdão a Deus e creia no testemunho que o Senhor Jesus dá a respeito de si mesmo. Porque Ele mesmo disse: se não crerdes que eu sou, perecereis nos vossos pecados. Então veja, meu querido irmão, minha querida irmã, você conhece isso aqui, né? Ó, é o nosso cenário, né? Então, ele aqui no final tem aqui os pontos de doutrina, tá vendo? Da nossa igreja, tá? Eu escrevo e faço vídeos na defesa destas doutrinas. E eu mostro que essas doutrinas são verdadeiras e acreditadas pelo cristianismo ao longo dos séculos. E eu mostro a fundamentação dessas doutrinas neste livro aqui que você conhece muito bem, né? Que é a Bíblia, tá bom? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você está vendo que eu estou falando a verdade, né? Mostrando as nossas verdadeiras doutrinas, né? Divulgue os meus vídeos, né? Nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, né? Lá no Facebook, naquelas comunidades do Google+, porque no meio da nossa irmandade tem almas preciosíssimas, né? Amadas do Senhor, né? E que estão aí no engano religioso, né? Não têm certeza da sua salvação eterna. Por que não tem a certeza? Porque não nasceram de novo. Por que não nasceram de novo? Porque não está sendo pregado a eles o verdadeiro Evangelho, que é o Evangelho pela fé, conforme ensina o nosso quinto ponto de doutrina, a salvação somente pela fé, pela confiança no sangue precioso do Senhor Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, por amor das nossas almas. Deus abençoe a todos os irmãos, fique na santa, gloriosa paz de Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos. Os que amaram o Senhor com um sincero coração. Jerusalém celestial, lugar de paz, rei de esplendor, por fé podemos contemplar